papel do ser humano no processo seletivo é ser cada vez mais humano, né? Ou seja, atuar naquilo, nas etapas em que a máquina, que uma inteligência artificial ainda não é capaz de atuar. Tá? E aí você traz na tua fala um outro ponto bem interessante, que mas é o ser humano que desenvolve aquele algoritmo, né? Mas se aquele algoritmo aprende, então aqui tem, acho que a tua fala tem vários pontos interessantes para a gente continuar a conversa, mas vou puxar dois aqui, né? Se o algoritmo da inteligência artificial é aquele que aprende, né? Qual é o tipo de cuidado, qual é o nível de cuidado que a gente precisa ter para que esse algoritmo não venha imbuído de um viés, né, consciente ou inconsciente, porque ele vai aprender a partir daí, né? Então, se o algoritmo só faz aquilo que a gente o programou para fazer, num primeiro momento ele não é uma inteligência artificial, ele simplesmente é um software do tipo, olha, se algo aconteceu, o mais básico de linguagem de programação, se ou né? If or what. Então, aqui não tem uma grande inteligência, mas a partir do momento que ele começa a trabalhar em cima desses dados e a tomar decisões, né? Como a gente, então, cuida para que essa inteligência não perpetue, não traga mais complicações, né? Mais desigualdades, mais estereótipos e coisas do gênero. Uma outra questão, você falou, não tinha uma pergunta mais fácil? Se tivesse alguém que não fosse... Se a pergunta fosse fácil, eu nem faria para você, chamaria outro cara aqui para falar. As perguntas difíceis são dos caras que é fera. E aí, pensando nessa tua fala, né? Se a metodologia é importante, se processo é importante, por que até agora a gente está só focado, ou na maioria das vezes está só focando em tecnologia? Porque essa já é uma discussão que a gente tem há pelo menos uns 30 anos na área de tecnologia, não é de hoje, né? A gente está discutindo aqui recrutamento e seleção, mas na década de 90, na implantação dos ERPs, já tinha essa questão, né? Não é o software por si, é o método, é o processo, são as pessoas, e me parece que a gente continua cometendo os mesmos erros de 30 anos atrás, se não mais, né? Para quem era da área de processamento de dados e afins, sabe que essa não é uma discussão nova. Por que a gente aparentemente comete esses mesmos erros, né? E não pensa na questão do processo, do negócio e das pessoas? Muito bom. Estou gostando das perguntas. Bom, o que acontece, dá para a gente... Tem muitas explicações, eu vou dar um holofote, acho que em duas aqui. A primeira está na vida acadêmica. Então, os cursos de formação técnica e de formação de graduação, de pós-graduação, se você fizer uma análise, e você conhece muito bem esse meio acadêmico da área de gestão de pessoas, você vai perceber que o portfólio de temas na vida acadêmica dos alunos, eles têm muita discrepância com a realidade do que acontece nas empresas hoje. Então, esse é o primeiro fator. Vai ser muito comum você encontrar uma pessoa que se formou, né, em algum curso de RH, e aí dentro do cenário ter dificuldade de implementar exatamente aquela teoria que ele ouviu. Porque a parte acadêmica, ela sempre fica esperando receber benchmark do mercado corporativo, aí ele demora para chegar, e aí quando chega,
E aí, as pessoas, a primeira coisa, ela tem que se formar para ter um emprego, né? Esse eixo está invertido. Aí ele procura emprego, então esse X da questão é uma das explicações de metodologia, porque a metodologia está vinculada ao aprendizado e aplicação prática, né? Então, por isso que a pessoa, quando ela vai trabalhar numa empresa no RH, ela vai lá, é legal, assumir a área de recrutamento e seleção. Bacana. Aí ele fala, legal, vai ter um software que vai resolver todos os seus problemas. Esse é o segundo ponto. Existe uma mitologia brasileira, né, no RH, que quando você vai comprar um software, ele vai resolver o seu problema. Porque o software ele é muito bom. Ele estava naquela outra empresa e deu certo. Eles foram até ganhar o prêmio de inovação, né? Mas tem um detalhe. A solução ela é a parte de um delta, né? Então, se a gente for olhar, você tem tecnologia, você tem metodologia e você tem um ser humano. São 3 pessoas nesse delta. Então, você resolveu 33% do problema quando você trouxe um software. Então, e aí a pessoa ela implementa o software e na esperança que quem vai implementar conhece de RH melhor que ela, inclusive. Ela tem essa sensação. E aí, quando ela contrata, aí ela vai falar, legal. Aí sabe o que vai acontecer? Um fenômeno. Ela vai perceber que existe um jogo de Lego. O que significa o jogo de Lego? Será que você escolheu a melhor solução para o seu método? Ou você pode chegar a uma conclusão pior. Não existe método. E aí, não tem método, o processo está manual, na faculdade você não aprendeu, e o software que você comprou é o que tem menos aderência para o seu negócio. Isso gera uma lentidão da implementação daquele software, cria uma crença que a metodologia é do software, não a sua, a metodologia é da empresa. Que o software tem que se adaptar ao seu método, não você se adaptar ao software. E muitas vezes acontece ao contrário. Eu estimo que metade das empresas adaptam a metodologia ao software que ela comprou e às vezes comprou errado. Então, são essas 2 grandes explicações, né, de ignorar a metodologia. Então, se a gente fizer aqui uma análise, na minha opinião, também nos próximos 5 anos vai ter uma revolução metodológica no mundo. Porque o que acontece? Existe uma aceleração das simplificações. A gente é meio maluco, mas a gente está passando ano, passa outro ano, e as pessoas querem ter mais simplicidade, elas querem dar cliques nas coisas. Tanto que o celular fez isso com a gente, né? Você pede comida em 3 cliques, né? Você acende a luz da sua casa com um clique. Apesar que isso faz tempo, né? Da luz da casa sempre foi um clique. Então, mas dentro do cenário, aí quando começar a implementar software, que você tem que passar por 35 telas, você tem que ligar no suporte para lembrar. Então, assim, essa questão de metodologia, existe uma tendência muito grande na simplificação, mas o que está por trás, que a inteligência da empresa, ela não é tão fácil de ser implementada, que você deveria aprender na faculdade, num curso, aprender com a empresa, escolher o software certo, e essa sequência ela é um pouco embaralhada. Não é só no Brasil, isso acontece no mundo.